sobre o Renato, né? Quando o Rogério Ceni sai, a gente sabe que quem assume é o Renato, e é um técnico que vinha flertando com o Flamengo há muito tempo, né? Desde a passagem dele pelo Grêmio, então sempre esteve ali nos olhos do Flamengo, o Flamengo sempre esteve nos olhos dele, e a torcida apoiou muito a vinda dele. Mas a história muda quando o Renato começa a assumir. Bem verdade que o Renato começa muito bem, estourado, ele estreia em Libertadores, e aí já tem todo aquele processo. Mas com o tempo, o Flamengo vai perdendo um pouco a característica que a torcida gostaria de ter. E muito se fala sobre a parte tática do Renato. Sobre os treinamentos, a gente tem diversas... Eu pelo menos, assim, falo por mim, né? Conversei com algumas pessoas no clube, enfim, e era um questionamento a parte tática e técnica ali do Renato no dia a dia. E a torcida pegou essa fama para o Renato como um cara que não é técnico. E não é técnico, assim, de dia a dia, de treinar taticamente o time. Você não via uma cara tática no Flamengo do Renato. Ele realmente não é um cara técnico. Assim, o dia a dia, o treinamento, como funciona esse processo. Entendi. Não, como eu falei, o rendimento da equipe com o Rogério em relação a números, ele não era ruim, né? Os resultados acabaram sendo. Volto a falar, para que as pessoas não critiquem, em relação a números, né? Pegando os números e vendo, não foi superior a todas as equipes, não foi superior às maiores. Então, quando o Renato chega, e a mudança do treinador, às vezes ela traz isso, se muda o ambiente fica um pouco mais leve, né? Porque todo mundo sabe que quando o treinador começa a balançar no cargo, o ambiente fica um ambiente de desconfiança, fica um ambiente um pouco mais pesado, e acabou com a mudança, e o Renato chega e é um treinador que tenta deixar o ambiente leve, a bola começou a entrar, a gente continuou, né, o rendimento ali naquele momento ele continuou bom e a bola entrando. Tivemos vários problemas durante esse período, né? E aí é só pensar e ver que o rendimento da equipe ele vem junto com todos esses problemas. Lesão, convocação, difícil você colocar a equipe que você queria em campo. Enfim, eu falo o seguinte, o Flamengo tem um grande elenco, mas quando você muda muito, as relações também mudam, e para você conseguir fazer com que essas relações ela continue rendendo, é preciso que você tenha tempo para treinar. Isso é uma coisa que não se teve. O Renato, assim como todo treinador, tem a forma dele de planejar a semana e de planejar os treinamentos táticos do Renato. Como o Renato gosta do treinamento tático dele, né? E como ele conseguiu fazer. Porque, na verdade, nós tivemos, em todo o período do Renato, 3 semanas cheias, que a gente fala de jogos, né, com a semana livre para treinamento, só apenas 3. Então, na maioria das vezes, as semanas foram quebradas. Então, o Renato pega a equipe dele na véspera ou na antivéspera, leva para o campo, né, a parte, deixa um outro grupo treinando com os auxiliares, e ali ele tenta organizar o que ele quer de ideia tática da equipe dele, né? Naquele momento ali, ele faz ali o treinamento como ele quer que a equipe se posicione, como vai marcar na bola parada, como vai sair jogando, como vai se comportar aqui, como vai se comportar ali. Então, assim, o Renato treina a equipe taticamente, da forma como ele entende que tem que ser treinada taticamente. Agora, se a equipe conseguiu, dessa forma, atingir o que o Renato queria, aí talvez não tenha conseguido, porque o rendimento da equipe começou a cair, né? Mas o Renato, a gente fala que o Renato não dá treino tático, não é verdade, ele dá treino tático. Só que da forma dele, talvez essa forma seja diferente da forma do Rogério, da forma do Domini, enfim. Talvez sejam formas diferentes de pensar como dar a sua ideia, né? A gente não pode negligenciar tudo que o Renato fez no Grêmio. Se não me engano, foram 4 horas, correto, não? Sim, 4 anos. 4 anos ganhando títulos Quase importantes. 5 anos. Quase 5 anos ganhando títulos importantes. Será que um treinador que não dá treino tático conseguiria
se sustentar durante tanto tempo no comando de uma equipe? Assim, eu não sei, só que ele tem uma maneira dele de tentar explicar isso, tentar passar, e às vezes isso para algum grupo é o ideal, para outros grupos não é o ideal. O grupo do Flamengo é um grupo muito exigente, é um grupo de jogadores que cobram muito a questão do treinamento, da forma, de repente foi uma forma naquele momento que não casou, mas não podemos taxar o Renato, e aí eu falo isso porque eu estive lá, né? Não podemos taxar o Renato de um treinador que não dá treino tático, né? Porque ele dá treino tático. Talvez a forma como ele conduza esse treino não tenha sido a mais interessante para esse grupo do Flamengo, né? Temos que ter muito cuidado porque Renato é um treinador de vários títulos, um cara que ganhou muita coisa no Brasil já, né? E de repente, por conta de uns 6 meses, né, infelizes, né, que não alcançou o objetivo que se quis, a gente começa a taxar o treinador de uma situação que na verdade ele não é. Ele tem a forma dele, e volto a falar, sem ser repetitivo, já sendo que para algumas equipes talvez seja o suficiente, para outras não. Boa. Maurício, você falou no início dessa sua resposta, você falou sobre como o Renato mudou, né, internamente assim, o ambiente, e isso foi algo que o Michael falou na despedida, né, no material que a Flá TV divulgou, né, o Michael tem uma homenagem ao Michael. O Michael dá algumas declarações, e uma delas ele fala que, eu vou até pegar aqui, uma comissão, ele não nomeia, mas ele fala que uma comissão técnica acabou o prejudicando dentro do Flamengo, mas que com a chegada do Renato, tudo mudou, assim. Você acha que internamente teve muitas mudanças de clima com essa chegada do Renato e a comissão dele? No primeiro momento, sim, porque os resultados vão vindo. O Renato é um cara, né, que é de grupo, é um cara que sabe levar todo mundo, é um cara que fala com todo mundo, conversa muito individualmente com os jogadores, né, e o Michael se sentiu abraçado pelo Renato. O Michael é um jogador que ele precisa estar confiante, porque ele é um jogador do drible, é um jogador da finta, né, é um futebol irreverente, é um futebol alegre, e ele, para isso acontecer, ele precisa estar confiante naquilo, ter liberdade para fazer aquilo. E o Renato conhece pouco da posição que o Michael joga, né? Então ele foi dando alguns conselhos ao Michael individualmente, que eu acho que foram muito importantes para o rendimento do Michael. Então ele se sentiu abraçado, e o desfecho foi o que nós vimos, né? O Michael realmente trazendo ao Flamengo aquilo que trouxe ele ao Flamengo, né? Que era aquele futebol para frente, alegre, de drible, que foi o que se imaginou que ele pudesse fazer lá atrás, e que por um certo período ele não conseguiu fazer, né? Foi um jogador extremamente criticado, mas muito criticado. No campeonato de 2021 existia um projeto para o Michael Carioca para tentar, campeonato 2021, campeonato Carioca de 2021, tinha um projeto do Michael para tentar resgatar o bom futebol dele. A gente deixava ele em campo atuando bem ou mal, o Michael ia jogar os 90, foi o que começou mais cedo com a gente. No segundo jogo do Carioca ele já estava em campo, ele voltou das férias antes, enfim. Queríamos botar ele para jogar, para resgatar a alegria dele, e ele se sentiu muito bem, muito feliz ali, não rendia o melhor dele, mas me impressionava a forma como ele trabalhava, a forma como ele corria para frente e para trás com a mesma intensidade, ele queria muito, né? E eu acho que foi um prêmio para ele, porque foi um jogador que, com as críticas que teve, talvez tinha tudo para sucumbir, não conseguir. E ele sai do Flamengo, né, vendido, e bem vendido, eu acho que dando o retorno que o Flamengo esperava dele. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras!